Olá, meu nome é Paula Castilho, sou nutricionista aqui do Oficial Nutri e eu vou falar para vocês um tema super polêmico, que são os peptídeos. Aliás, estão em alta, porque cada vez mais nós temos estudos comprovando aí diversos fatores com benefícios onde a ciência nunca conseguiu chegar. Por isso, a gente vai falar bastante sobre os peptídeos na saúde capilar, principalmente na parte de suplementação. A gente já sabe que hoje já tem uso tópico, mas a beleza se constrói de dentro para fora. Não existe estética visível sem a nutrição invisível. E é por isso que o que você faz todos os dias que vai te trazer resultado e saúde, não só para a estética. Muita gente fala assim, ai Paula, suplemento para estética é muito caro. Gente, por que ele tem que ser caro? Porque a tecnologia por trás dele tem que ser muito boa. Até porque o seu corpo não vai priorizar a sua parte estética, ele vai priorizar a sua saúde. Então, para aquilo chegar na sua parte estética, na sua pele, no seu cabelo, na sua unha, isso já passou por absorção por vários tipos de absorção, várias etapas absortivas para conseguir chegar nos seus anexos, na parte que seu corpo quase não vai dar importância. Então, quando você comparar um tipo de colágeno hidrolisado, um tipo de suplemento que não é para estética com outro que é voltado para estética e ele é o dobro ou o triplo do preço, é porque ele está associado a uma tecnologia totalmente relevante para que esse resultado aconteça, tá certo? Então esqueçam, não é marketing, não é enganação, é tecnologia reconhecida financeiramente, ok? Então tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu vou até entrar em alguns critérios de mito, de verdade, que cai aí, né, no cotidiano das pessoas, que gera muita dúvida. Ai, será que dá certo? Será que não dá certo? Eu vou comprovar para vocês que dá certo sim, mostrando resultados e estudos científicos. Então vamos falar um pouquinho sobre os peptídeos bioativos na saúde capilar atualmente. Vou dar um embasamento científico primeiro para depois a gente colocar na prática. Então, por que a queda capilar é multifatorial e ela existe diversas soluções aí que atuam na base fisiológica desse folículo? Sabe quando a gente tira um fiozinho assim de cabelo e a gente vê aquela raizinha branca? Pois é, a gente está falando desde aquela nutrição daquela raizinha branca até o final do seu cabelo. Pensem, mulherada, ou homens também, que hoje têm se cuidado muito mais. Aqueles cabelos com química, com tintura, com qualquer tipo aí de conteúdo que a gente adicione, ele vai fragilizando cada vez mais o cabelo. Se ele é colocado aqui na raiz, mais ainda, porque a gente tem sim uma absorção que gera toxicidade para o organismo. Por isso que essa suplementação tem que vir de dentro para fora também, não só a parte do uso tópico. Combinado? Bom, a gente vai falar dos peptídeos, então é uma ciência aplicada à queda capilar para este objetivo, tá? Tratamento preventivo e regenerativo. Ai, Paula, eu não tenho queda capilar. Ah, vou contar uma curiosidade. Sabia que a queda capilar, a calvície, vem do gene da mãe? Então a pessoa fala assim, ai, meu pai é calvo, eu também vou ser. Não. Você tem que ver se o seu avô era, se sua avó era, tá? Pela parte da mãe, se sua mãe era. Por isso que a gente tem que sempre observar a nossa árvore genealógica materna para saber se a gente tem que ter esta preocupação e essa prevenção. Então, essa queda capilar, essa prevenção capilar, ela vai ser sim muito, muito importante. Já começar com a suplementação aí em torno dos 20, tem gente que já tem aquelas entradas aqui na cabeça, a mulherada quando vai fazer aquela divisória aqui já tem um dedo, né, de espaço entre elas, os homens aqui atrás também. Então tudo isso apresenta sinais. Então esses sinais que a gente precisa fazer logo a suplementação para que a gente fortifique a raiz desse bulbo capilar, tá? Então a gente vai falar também das fases. O que é muito bacana? Não adianta também a gente ter uma suplementação linda, maravilhosa, se a gente não tem a base que é a alimentação. O suplemento, ele é uma estrutura a mais, mas ele não é o seu arroz com feijão. Aliás, arroz com feijão, para quem quer crescer cabelo, é ideal, porque ele tem uma combinação de aminoácidos que favorece demais o crescimento capilar, tá? E esse tratamento regenerativo, Paulo, então eu já perdi o cabelo e ele vai crescer de novo? Não, gente, também não é milagre, tá? Mas ele vai ajudar aquele fio que está
quase para cair, a ter um bulbo mais forte, a ter uma raiz mais forte, a ter um fio mais grosso. Então ele vai prevenir aí essa queda e também trazer a regeneração desse fio. É uma estratégia segura, até porque peptídeo de colágeno não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, eles são anti-inflamatórios, então ele vai só trazer benefício. E na tecnologia Regepept, que é a tecnologia da Oficial Pharma, a gente tem uma absorção molecular muito alta, eu falo que é uma absorção 360, que ela vai tanto para essa parte de pele, cabelo, unha, até a parte muscular, articulação e de tendão também. Então não se perde, ok? E ela já é absorvida no seu intestino. Muita gente fala, Paula, colágeno prende intestino. Prende se ele for hidrolisado. O peptídeo bioativo de colágeno, ele é anti-inflamatório e vai ajudar tanto se você tem constipação, quanto se você tem diarreia. E se seu intestino é normal, saudável, vai ficar mais saudável ainda, tá? E aí é um novo padrão de nutrição estética capilar, porque antes a gente só ficava nos polivitamínicos específicos para cabelo, né? E aí é o que eu falo para vocês, tem que ter muita vitamina ali naquele polivitamínico, porque primeiro o seu corpo vai priorizar a questão da saúde para depois ele ir para os seus anexos, que é o que a gente chama de pele, cabelo e unha. Então a gente vai transformar esses peptídeos numa melhor absorção, até para absorver e aproveitar todas essas vitaminas, tá? Então, o colágeno, como eu falei para vocês, ele é uma... Sabia que o colágeno foi a única proteína que nunca mudou desde que o mundo é mundo? Todas as outras proteínas foram transformadas, os peptídeos, mas o colágeno é a nossa proteína que nunca se modificou, porque ela é extremamente importante para o nosso organismo. Aí a gente tem, né, como a principal proteína da matriz extracelular, que é essencial para a integridade da pele, do cabelo, da unha e dos tecidos conjuntivos. Normalmente as pessoas não ligam muito para o colágeno se não tem nenhuma dor articular, era muito ligada, né, as pessoas conectavam muito essa palavra para a questão da parte óssea, articular, de tendão. Por quê? O colágeno hidrolisado foi muito banalizado, porque muitas pessoas falavam, mito ou verdade, né? O colágeno funciona ou não funciona? Colágeno hidrolisado, ele tá numa cadeia muito grande, ele tá muito maturado, ele tá muito grandão para ser absorvido, então isso se perdia no nosso organismo. Os peptídeos não. Eu brinco que o colágeno hidrolisado, ele era um bifão, assim, pensa numa peça de carne. O peptídeo bioativo colágeno já é a carninha moída, então ele já está mais fragmentadinho para você absorver num peso molecular altamente disponível para o nosso organismo, tá? A suplementação com esses peptídeos de bioativos de colágeno de baixo peso molecular, então na tecnologia Regepept a gente tem desde o menor até o maior para realmente fazer essa absorção completa, de alta biodisponibilidade e capacidade de estimular aí o organismo e o mecanismo biológico relacionado à pele e os cabelos. Então a gente tem o Regepept, né? Que é a nossa tecnologia 100% ali na parte da suplementação, e a gente também tem outros produtos que têm uma quantidade menor do Regepept com outras ações nutracêuticas para estética, que seria o Celuchá e o Beauty Slim, que carregam essa tecnologia junto com antioxidantes que vão potencializar o seu resultado. Ai, Paula, mas eu queria associar os peptídeos com as vitaminas. Nós também temos vitaminas que vocês podem adquirir e associar a esse tratamento, como a Gummy, por exemplo. Mas tudo isso depende da sua base da alimentação. Se você não consome uma fruta, um legume, um vegetal, vive de fast food, não coloca nem um pouquinho de arroz e feijão no seu prato, não é o suplemento que vai fazer milagre. Tá certo? O suplemento, ele suplementa, ele apoia, ele não é a tua base. Combinado? Composição e a importância da saúde capilar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Derivados da hidrólise enzimática do colágeno, então eles são ricos em glicina, prolina e hidroxiprolina, que são as substâncias que vão fazer tudo isso acontecer. Ele contém aí o di e tripeptídeo bioativo de colágeno, que mais pra frente eu vou explicar para vocês um desenho, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais de como esse mecanismo acontece na parte de bioquímica, para que tudo isso tenha um resultado efetivo na tua parte estética.
Ele tem uma alta biodisponibilidade e excelente absorção intestinal, então tudo isso já acontece no seu intestino. Paulo, eu tenho o intestino preso. Eu vou conseguir o mesmo resultado que uma pessoa que não tem intestino preso na parte estética? Não. Aliás, se você tem intestino preso, você é uma pessoa inflamada. Então, muitas coisas podem não acontecer no seu organismo. Primeiro, a gente precisa fazer uma modulação intestinal no seu intestino para que você melhore a sua absorção e a sua permeabilidade capilar intestinal. Então, o ideal é a gente adicionar junto com esse peptídeo, apesar do peptídeo bioativo de colágeno ser um anti-inflamatório intestinal, você precisa adicionar fibras e frutas que melhorem essa modulação. E aí vai a dica da Nutri. Tem que ser uma mão papaya, gente, não é o Formosa. Meio mamão papaya com psyllium, 1 colher de psyllium por dia, associado ao peptídeo, vai ajudar a modular o seu intestino para te desinflamar. Já anotou? Então vamos lá. Ao longo da aula a gente vai dando várias dicas. Estímulo aí da síntese de colágeno, né? Então a gente vai ter a elastina e a matriz extracelular, que eu vou explicar para vocês bem bonitinho no desenho. E o suporte estrutural ao folículo piloso e a bainha dérmica, que é o que eu falei, para a gente estruturar desde lá daquela raizinha branca do cabelo até o final, né? Para que a gente tenha um fio mais cheio. Muitas mulheres, principalmente aquelas que fazem química, tem o cabelo aqui, né? Pega aquele rabo de cavalo cheião, vai passando a mão, o negocinho vai ficando fininho. Então a gente está perdendo a estrutura do cabelo e é esse suplemento que vai ajudar a remodelar essa estrutura. Esse cabelo que está aqui na sua ponta, é claro que a gente não vai conseguir recuperar, mas a gente vai estimular o crescimento dele, engrossando já o fio para que isso não aconteça mais, tá? E aí vai fazer uma contribuição indireta à formação e organização da queratina capilar. Paula, o que é queratina? A unha é dura, isso é queratina, tá? O cabelo também tem essa queratina. Então é por isso que ele é bem direcionado para cabelo e unha, justamente porque tem essa organização da queratina, tá? Tudo isso, gente, vocês podem ver aqui no finalzinho, ó, tem os estudos científicos para vocês acessarem, comprovando cientificamente na literatura que vai dar certo, tá? Aí, ó que bonitinho. Aqui a gente tem a estrutura e o ciclo capilar, tá? Então aqui a gente tem a cutícula do cabelo, aquela raizinha que eu falei pra vocês, que é alimentada pelos vasos sanguíneos. Então esse suplemento, ele vai ser absorvido aqui, ó. O que vocês consomem diariamente vai ser distribuído aqui. Por isso que o pessoal fala assim, ai, consome bastante coisa com ferro, porque o ferro fortifica o cabelo. O ferro é a composição básica do seu sangue. Então, se você não tem um sangue nutrido, como é que você vai fazer esse suplemento chegar lá? Aqui, ó. Não tem como. A base é a alimentação, o suplemento é o complemento. Então, tudo isso aqui vai ser absorvido a partir aqui, né, desse eretor de pelo, do músculo, que aí vai vir junto aqui, né, toda a parte estrutural da papila, do bulbo, a glândula sebácea, tudo isso vai estruturar o cabelo para que ele chegue até uma cutícula mais saudável. Paula, como acontece esse crescimento? A gente tem fases que vão acontecer essa absorção para que esse fio fique mais bonito, mais fortalecido. Então, a gente tem a anágena, que é o crescimento do cabelo, a catágena, que é a transição dele, então ele vai começar a crescer aqui, e a telógena, que já é a fase de repouso, onde o cabelo acaba tendo esse descanso que a gente fala, né? E aí ele vai realmente só tendo o comprimento, tá certo? E é nessa fase aqui que a mulherada às vezes tem que cortar, acontece corte químico, porque o fio tá fraco, porque não teve também tanta estrutura aqui embaixo, tá? Bom, aí a gente, continuando nessa parte da estrutura aí do ciclo capilar, então o ciclo capilar ele dura de 3 a 5 anos, então não sei se vocês já perceberam que existem fases nas nossas vidas que tem uma queda muito brusca do cabelo. Se ela não tiver associada a alguma falta de nutrientes, algum estado de desnutrição, estresse ou algumas doenças que eu vou falar mais pra frente, a gente tem essa queda mesmo, porque é realmente a renovação do fio. Mas calma, muitos caem, mas muitos já estão ali para fazer o crescimento e a recomposição.
Muita gente vai entender quando eu falo, quando a gente pega assim, o cabelo ele é muito novo, fica só uns fiozinhos assim que não rende, sabe? Ele não vai pra frente, fica ali é só pra estragar o penteado quando a gente põe e fica tudo arrepiado. Então isso pode ser sinônimo também de má nutrição. Você não tá dando o apoio e o suporte para que ele crie corpo e cresça. Então, a gente tem os peptídeos bioativos de colágeno para recompor e fortalecer esse fio, tá? Mas a gente também tem a questão da idade, né? A gente tem uma produção aí média de 50 a 100 fios por dia, né? Sendo renovado, reestruturado, influenciado também por fator de idade, sexo, carga capilar e sazonalidade de hormônios também. Mulheres na menopausa falam que até o cabelo, na verdade tem dois cenários, né? Quando a mulher vai sai da transição, né? Vai menstruar a primeira vez, o cabelo muda porque tem uma alteração hormonal e quando entra na menopausa, o cabelo muda também. E outro fator que acontece, pessoas que fizeram quimioterapia, muda totalmente a estrutura do cabelo. Por quê? Porque você teve uma alteração hormonal super importante, tá certo? Em condições normais, cerca de 85 a 90% dos fios encontram-se na fase anágena. Então, se a gente voltar aqui, eles estão sempre aqui, né? Nessa fase aqui do começo, do primeiro crescimento. Por isso que eu brinco que o cabelo às vezes não rende, né? Não vai pra frente, ficam só aqueles fiozinhos. Por quê? Porque você não deu nutriente necessário para que ele tivesse um crescimento ativo, tá? Enquanto até 15% permanecem na fase telógena de repouso antes da eliminação natural dos fios. Bom, principais causas relacionadas à queda capilar. A primeira de todos, claro, é o envelhecimento, né? Até porque a gente tem uma deficiência natural do nosso organismo de não absorver as coisas, o que a gente faz, o que a gente consome, porque pensa que o organismo está cansado, ele já não funciona como antigamente. Por isso que é essencial fazer a suplementação, tá? A partir dos 40, até os 40 anos, preventivo, dos 50 para cima, obrigatório, tá? Alteração hormonal, então a gente também tem o DHT. O DHT ele pode ser dosado em exame de sangue para a gente conseguir prever se você vai ter uma queda de cabelo ou já está tendo essa queda de cabelo por fatores hormonais, tá? Que aí vão ser tratamentos específicos para alopécia. Deficiências nutricionais. Então, agora eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, né? Eu falo bastante tempo todo aí das canetas, né? Emagrecedoras, as análogas de GLP-1. E a mulherada fala, nossa, comecei a aplicar e caiu demais o meu cabelo. Ô Nutri, tô fazendo uma dieta restrita e meu cabelo tá caindo. É claro, você não tá fazendo o básico, que é se alimentar melhor. Muitas pessoas que estão usando as canetas fazem 1, 2 refeições no dia e não priorizam as frutas, as fibras e os vegetais, que são os principais nutrientes para fazer esse tipo de crescimento. Quando a gente tem uma restrição calórica importantíssima, nem proteína suficiente a gente consome. Por isso que muitas pessoas até ficam flácidas. Gente, se você não tem proteína ou substância suficiente para a tua musculatura, você acha que o seu organismo vai favorecer o seu cabelo, a sua unha? É claro que não. Então, por isso que a gente tem que ter um cardápio equilibrado e se for fazer esse tipo de tratamento ou um emagrecimento muito restritivo por estratégia ou fazer o uso de algum tipo de medicação que você sabe que vai inibir a sua fome e você não vai conseguir se alimentar de uma maneira completa, aonde você preencha todos esses nutrientes, você precisa suplementar. Não é uma opção, é uma obrigação e uma condição. Porque a medicação, ela tem diversos efeitos colaterais, mas quem decide ter ou não é você. Combinado? Então, esse estresse oxidativo e a inflamação folicular também causam a queda do cabelo e a redução na atividade das células troncos foliculares também. A disfunção do ciclo capilar, então, existe uma disfunção nesse ciclo aqui, que eu vou explicar mais pra frente. Isso também favorece essa queda de cabelo e também fatores emocionais, metabólicos e medicamentosos, principalmente a questão do estresse. Vamos dar uma olhadinha no mecanismo de ação? Olha só. Então, aqui eu tenho aquelas fases que eu falei pra você, tá? Aí a gente tem aqui o fio, a estrutura dele na fase anágena, que é de crescimento. A gente tem uma fase ativa de células da papila dérmica,
com uma estimulação das células tronco e um prolongamento da fase anágena, tá? Então a gente está criando aí o nosso fiozinho que está saindo. Aí a gente tem aqui na fase cartágena, né, que é a regressão. Então a gente tem uma redução da entrada, né, desse folículo precoce nessa regressão. Então a gente tem um outro tipo aqui que, se a gente não tem uma nutrição adequada ou se a gente não tem uma suplementação que te favoreça isso pode acabar sendo prejudicada pela inibição da transição precoce, tá? E aí a gente tem também a fase telógena, que já é de repouso, que se a gente tem alguma intercorrência nesse fator, ele acelera essa nova fase anágena, que aí a gente não consegue ter uma melhor qualidade do fio, tá? Quando eu tenho a suplementação com os peptídeos bioativos de colágeno, eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer, porque ele vai dar estrutura, ele vai dar a base para que toda essa fase bioquímica aconteça. Então eu tenho certeza do meu início até o final. Quando eu tenho, ai Paula, mas eu estou tomando um análogo de GLP-1, consuma os peptídeos porque você vai conseguir fazer com que esse ciclo aconteça. Ai, Paula, eu tô tendo um estresse muito grande no trabalho, na minha família, fatores emocionais. Consuma os peptídeos para que você não seja prejudicada por conta disso, tá? Então, hoje a gente tem suporte na ciência e no mercado para que essa ativação, essa via não seja inibida. E falando na via, né? A gente tem essa via de crescimento capilar. Aqui tem bastante informação, mas eu vou pontuando para vocês que o que é mais importante dessa via? Essa via ela é responsável pela proliferação, pela migração e diferenciação das células foliculares. Então, ela que vai trazer mais folículos para o seu cabelo, ela que vai aumentar a espessura do seu cabelo, ela prolonga essa fase anágena de crescimento e comprimento do cabelo para que ela não entre em repouso precoce, que são aqueles fiozinhos que não vão mais para frente. Ela aumenta a espessura do cabelo, então quando você pega aquele cabelo tá cheio, não tá fininho aqui nas pontas, né? Principalmente para quem faz química. Ela dá aquela suavidade na cutícula, ela tem uma questão de enriquecimento aí nutricional de aminoácidos, da queratina, né, e da cistina e da metionina também. Então a gente vai conseguir fazer com que esses peptídeos bioativos de colágeno sejam nutridos aqui para que a gente ative essa cascata, essa via, aumentando toda a nutrição do cabelo até o final do fio, tá certo? Então aqui a gente tem uma parte bem estruturada em ilustração para que vocês entendam todo esse processo. Qual é o benefício da gente conseguir preencher essa fase bioquímica com os peptídeos bioativos de colágeno? Vai ter uma redução da queda capilar excessiva, tá? O que caracteriza uma queda? Quando você está no banho e aí você passa assim a mão no fio e já sai aquele monte de fio e tufo no cabelo, você está em queda. Quando você está dormindo no travesseiro, você acordou e tem fio na fronha do travesseiro, está em queda. Mulherada que varre a casa, só tem aquele monte de fio no chão, está em queda. É normal quando a gente vai lavar o cabelo caírem alguns fios, mas não é normal cair aqueles tufos, né? Mulherada que sabe o que eu tô falando, às vezes a gente passa a mão agora, ó, aproveita a aula, passa a mão no cabelo, vê se sai algum fio, alguma coisa, ó, não sai nada, toma peptídeo. Mas para quem sai, tem que fazer essa prevenção, tá? Tem esse suporte no manejo do eflúvio telógeno e da alopécia androgênica também, que aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente se a gente tem genética dessa parte da calvície ou se a gente toma alguma medicação, né, algum hormônio que causa essa queda capilar também. Um benefício muito importante é o estímulo do crescimento capilar e o aumento da densidade dos fios, então aquele fio mais encorpado, aumento da espessura, do diâmetro, da fibra capilar, esse fortalecimento do fio. E quando eu falo de fortalecimento do fio, gente, quando vocês sentem o cabelo de vocês mais forte, a sua unha também vai estar. Porque você está dando mais queratina para ele, então você está dando mais firmeza, mais estrutura, tá? Mais elasticidade, mais brilho, um aspecto muito mais saudável, uma preservação na função e na vitalidade do folículo peloso e também na contribuição para um couro cabeludo mais equilibrado e mais funcional.
Existem algumas doenças, né, capilares, como, por exemplo, caspa, né? Tem aquela questão da dermatite também no cabelo que prejudica essa segurar, né? Tem muita queda de cabelo quando a gente tem uma patologia associada. Quando vocês fazem o uso dos peptídeos bioativos de colágeno, eles têm um importante poder anti-inflamatório. Então, até para essas dermatites, ele vai ser muito importante, tá? Bom, o que faz o nosso cabelo cair além do estresse, né? Essas quedas crônicas, quando a gente vai priorizar o consumo desse suplemento? Então, quando eu falei pra vocês, né, comecei a passar a mão no cabelo, o cabelo começou a cair, tem cabelo na franja do meu travesseiro, tô varrendo minha casa e tem muito cabelo, vou lavar o cabelo e cai muito cabelo. Então, essa queda crônica precisa de uma intervenção, tanto dos peptídeos quanto de vitaminas e melhorar a base, que é a sua alimentação. E hidratação, tá, gente? Porque o nosso sangue, ele é composto por água. Então, se vocês não tomam água, como que vai chegar esse nutriente até lá? Então, tudo é um conjunto. A era das canetas emagrecedoras, justamente pela falta, né? Você não tem um consumo adequado total dessa ingestão calórica, então falta nutriente, então é obrigatório fazer uma suplementação de peptídeo bioativo de colágeno. O pessoal brinca, né? Fica cabeçudo, pelancudo, careca. É porque não suplementou, tá bom? Queda pós-Covid e influenza também, principalmente 3 meses depois, que é justamente aquele tempinho que eu expliquei para vocês das fases. Então tem uma queda muito importante, que ficam até buracos na cabeça, tá? Pós-parto, questão hormonal. Envelhecimento capilar também pode acontecer. Tem gente que tem cabelo branco muito precoce, tá? Quando tem cabelo branco muito precoce, tem uma intervenção aí na questão hormonal genética, mas tem também o cabelo branco, ele muda totalmente a estrutura do fio, então é muito interessante fazer a suplementação também. E tratamentos pós-procedimentos, né, que podem acontecer essa desestruturação do fio também. O que a gente pode associar a esses peptídeos bioativos de colágeno? Minerais quelados, quais são os 3 super importantes? Zinco, selênio e ferro. Vitaminas do complexo B. Gente, quem quer melhorar a estética tem que ter vitaminas do complexo B em dia. Isso é indiscutível. Fitoterápicos como sal palmeto, cúrcuma, ashwagandha, por isso que eu falo que os nossos suplementos são super completos, porque eles têm também isso na composição. Antioxidantes como a zeaxantina e polifenóis. Eu amo o cranberry. O cranberry é um polifenol incrível, principalmente para a saúde da mulher, porque ele envolve também a parte reprodutora feminina. E ajustes, claro, na vitamina D, tá? Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, literalmente, falando da nossa linha nutracêutica, tá? Que é a nossa beleza in out, a nossa beleza de dentro para fora. Eu gosto muito da frase e vou reforçar para vocês. Não existe estética visível sem a nutrição invisível. Então, se você se nutre, né, aquela parte da sua alimentação que você faz todos os dias, você vai transparecer isso, você vai refletir isso na sua estética e no seu visual. Então, a gente tem uma linha premium com esses peptídeos bioativos de colágeno, que é a tecnologia Regepept, que ela é extremamente inovadora no mercado. A tecnologia Regepept, existem vários peptídeos bioativos de colágeno. O Regepept, ele é o único que faz essa absorção 360. Cabelo, pele, unha, articulação, tendão e osso, tá? Então nada vai se perder ali. E é o que eu falo para vocês. Tem que ser muito, muito bom, porque tem muita, principalmente quem não tem uma alimentação adequada, uma rotina irregular, tá tudo bagunçado por dentro. Então, para que isso transpareça na sua estética, ele tem que arrumar você por dentro primeiro, ok? O primeiro é o nosso Pro Collagen, particularmente o meu queridíssimo, tá? Por quê? Porque ele é a combinação, ele é meio whey, meio colágeno. Mulherada que incha com whey, ótimo, porque ele vai ter tanto os peptídeos bioativos de colágeno anti-inflamatório, quanto a estrutura do whey protein, que é a proteína mais completa que a gente tem hoje, mais biodisponível, então ele fez o casamento completo. Junto na composição eu tenho ácido hialurônico, biotina e silício, que a partir dos 30 anos tem uma queda natural dentro do organismo, tá certo?
Quais são os estímulos chaves dessa combinação de ingredientes para o cabelo? É lógico que tem vários direcionamentos aí para a saúde. Eu estou direcionando para vocês agora o crescimento capilar. Então ele vai estimular o crescimento capilar e fortalecer os fios desde a raiz, naquela fase que eu falei para vocês. Ele vai reduzir a queda e aumenta a densidade do fio, então ele vai deixar o seu fio mais encorpado. Ele melhora a hidratação, elasticidade, brilho e as fibras capilares, então aquele cabelo que tem as pontas muito secas, né, quebradiças. Tem até na ponta do fio, né, ponta dupla, aqueles pontinhos brancos no fio. Isso também é um tratamento com peptídeo bioativo de colágeno. Ele fortalece também, claro, né, como eu falei para vocês, a pele, a unha e o cabelo com todo esse suporte estrutural sistêmico. E aqui tem os sabores do Pro-Collagen, que são esses ingredientes que eu amo como base da formulação, tá? E aí eu tenho o Regepept puro. Regepept puro, para quem que eu gosto de dar? Para quem tem mais de 50 anos. Aí eu dou ele, eu complemento, na verdade, porque aí a gente pode usar tanto o Pro-Collagen num café da manhã, num lanche da manhã, e eu gosto muito do Regepept puro antes de dormir. Porque antes de dormir é onde tudo acontece. O nosso sono é o horário que a gente faz a manutenção corporal, é a hora que a gente faz toda a reestruturação, todo o reequilíbrio. Por isso que o pessoal fala, quem não dorme engorda, quem não dorme envelhece, quem não dorme é inflamado, porque o sono ele é reparador. Então, quando você dá uma substância com esse padrão tão alto, você ajuda e estimula na sua recuperação do organismo como um todo, tá? Então, o Regepept, ele vai também estimular o crescimento capilar, aumenta a estrutura e resistência dos fios, reduz a queda capilar, melhora a qualidade da fibra com mais brilho e elasticidade, mas, como fator principal, ele tem um poder importantíssimo anti-inflamatório. Certo? Então ele vai ajudar demais na sua recuperação muscular, óssea, articular, além da parte estética. Bom, esse suplemento eu gosto muito, eu brinco que é o nosso shot matinal. Sabe aquele shot que às vezes a gente faz que é ruim pra caramba, né? Põe limão, põe cúrcuma, tampa o nariz, engole? Pois é, aqui a gente encontra uma harmonização de sabores e um prazer de consumir. A gente tem peptídeo bioativo de colágeno, junto com cranberry, lembra que eu falei do cranberry lá atrás? Dos nossos polifenóis? Ele é extremamente antioxidante, rico em antocianinas, que vai agir potencializando esse sistema anti-inflamatório. Ele tem a cúrcuma, que já age como anti-inflamatório digestivo e sistêmico, junto com canela e cafeína, que tem aí o efeito termogênico. Gosto de indicar de pré-treino ou para aquela pessoa que já acorda cansada. Tá certo? É o shotzinho matinal, consome ele de manhã, dá 10 minutinhos e vai fazer a tua refeição, ou se você treina em jejum também você pode consumir, ou se você só quer fazer um detox corporal todos os dias, ele é bem bacana. É claro que ele tem toda essa parte que eu falei para vocês do crescimento capilar, da fibra capilar, mas ele também, por conta desses polifenóis e da cúrcuma, ele vai aumentar a resistência do cabelo. Então, mulherada que faz aquele coque de cabelo, sabe? Aqueles super bonitos, instagramáveis, que você fica ali, né, treinando, isso aí, na hora que tira, cai metade do cabelo, quebra o cabelo. Tem muita gente que trabalha de cabelo solto, né, já tem aquela marca aonde prendeu o cabelo, tá tudo quebrado ali, é excelente, tá? E aí ele também vai proteger o folículo piloso contra esse estresse oxidativo e inflamatório também. O que é esse inflamatório? Gente, dermatite, caspas, qualquer coisa que atrapalhe esse crescimento capilar. O Selo Chá, ele tem um marketing para celulite, porque ele é o primeiro suplemento em pó do Brasil para lipedema, de tão anti-inflamatório que ele é. Mas ele tem essa tecnologia Regepept associado a esse monte de polifenóis e vitaminas antioxidantes que favorecem também essa parte estética do cabelo e da unha. E por último, mas não menos importante, o Beauty Slim, mas a composição dele que é muito interessante. Ele tem peptídeo bioativo de colágeno junto com o Morosil.
O Morosil, para quem faz nutrição, é o queridinho dos nutricionistas. Por quê? Ele é o único comprovado cientificamente que reduz gordura abdominal. Ele ajuda bastante no emagrecimento e no controle glicêmico. Eu brinco que o Morosil é a nossa caneta emagrecedora natural, porque ele controla demais a resistência insulínica. Controlou a resistência insulínica, você controla qualquer tipo de problema inflamatório no seu organismo. Então, para essas pessoas que têm algum tipo de patologia, daquelas que eu falei, né, no meio da aula, tive Covid, tô em estresse, tô com uma parte emocional muito alta, tô tomando uma medicação que tá me atrapalhando, percebo que o meu cabelo tá caindo demais, vocês podem associar, sim, o Morosil. Nossa, Paula, mas é muito suplemento de uma vez só. O que eu gosto como prescritora? A gente pode fazer uma divisão na nossa dieta do paciente de 0,8 a 2 gramas de proteína multiplicado pelo peso por dia. Eu gosto muito nesse paciente que está com um objetivo mais estético de fazer o peso dele multiplicado por 1, né? E aí ele vai ter o total de proteínas que ele pode consumir na alimentação. E esse 0,5 a 1 restante, né, para completar ou 1,5 ou 2 multiplicado pelo peso, na suplementação. Porque aí você vai ter a quantidade de proteína ideal que ele precisa no dia, sem extrapolar. Muita gente fala, é muito suplemento, meu rim, o meu fígado. Aquela besteira que você come não interferiu não, né? Aquela fritura que você consome todos os dias, tá tranquilo. Gente, a suplementação ela é para complementar a base da sua alimentação. Então não adianta você tomar um suplemento e não mudar a base da sua alimentação, que é inflamatória, tá? Então o que vai te fazer mal não é o suplemento, se ele for calculado com estratégia. É o que você faz todos os dias que você não abre mão, que está atrapalhando a sua saúde, você sabe. Então, eu gosto muito de colocar esse detox que eu falei para vocês, né, com a cúrcuma, com a tecnologia RGPept, de manhã em jejum. Eu gosto de colocar para muitos pacientes que não tomam café da manhã ou que faz aquele famoso pão com manteiga, não quer comer ovo porque enjoa todo dia. O pão não enjoa todo dia, né? Mas o ovo enjoa. A gente não entende algumas coisas. Mas associa uma proteína de colágeno com whey, tá? Fracionem a proteína 3 vezes por dia em todas as refeições. Faz um almoço com bastante proteína. Para quem tem compulsão alimentar, é muito legal colocar o Morosil para consumir junto com a refeição. No seu lanche da tarde, adiciona whey, né? Muita gente vai lá, uma barrinha de cereal, uma bolachinha. Eu até brinco, né? Tudo que a gente faz de errado, a gente diminui, né? Eu como um chocolatinho. E aí o que a gente faz de bom, né? Eu falo, pratão de salada, a gente coloca no aumentativo. Então faz um whey à tarde, tá? Por mais que você não abra mão de um doce ou de uma bolacha, complementa com uma proteína. Então o whey eu gosto muito de usar ou pós-treino ou à tarde, ok? E aí, antes de dormir, o RGPept para que vocês consigam ter uma quantidade maior e uma concentração ali maior também da tecnologia que vai favorecer todos esses reparos. Nossa, Paula, eu preciso consumir todos? Não, vai da sua estratégia, da sua rotina, conversa com o seu nutricionista, tá bom? Bom, e é claro que tudo isso sempre vai estar comprovado cientificamente para vocês, porque a gente traz informação atualizada e na íntegra, tá certo? Para que a gente não fique com dúvida de nada. E para você que assistiu essa aula e quer conhecer mais esses produtos, tá aqui o QR Code, é só entrar, é só escanear, para que vocês consigam saber mais com as representantes de como adquirir ou como consumir esses produtos. Mais uma aula aqui para a Oficial Farma, é uma honra estar aqui com vocês de novo, trazendo mais novidades e atualizando sempre.